Olá, galera. Meu nome é Rodrigo Lima. Olá, e eu sou Núbia Gabriela. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio de podcast sobre o modernismo no Brasil. Hoje conversaremos sobre a famosa Semana de Arte Moderna de 1922, que deu início à era modernista aqui no Brasil. E o que foi então a Semana de Arte Moderna de 1922? Bem, a Semana de Arte Moderna de 1922, também conhecida como Semana de 22, foi uma manifestação artístico-cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 13 a 18 de fevereiro de 1922. O objetivo dessa manifestação era criticar o modelo parnasiano, que era a escola artística tida como oficial no Brasil naquela época. Isso ocorria porque o parnasianismo era muito preso às regras, ao formalismo. Então, reuniram-se diversos artistas que buscavam uma renovação social e artística no país, influenciados pelas vanguardas europeias. O evento promoveu apresentações de dança, música, recital de poesias, exposição de pinturas, esculturas e palestras. O modernismo era a nova visão da história. O homem deixaria de repetir para transgredir, ou seja, era um movimento contra o passado, contra o tradicionalismo. E como os modernistas tinham o intuito de chocar as pessoas, eles se envolveram na discussão sobre a problemática social, denunciando e apresentando por meios da arte e da literatura suas revoltas contra o sistema. Isso mesmo, Núbia. Inclusive, eles apresentaram em suas obras temáticas nacionalistas e cotidianas. Assim como é um período em que lutam pela liberdade de expressão, eles prezaram também pela valorização da identidade e cultura brasileira. Não podemos esquecer que há a ausência do formalismo, que era uma forte característica no parnasianismo. Então, os modernistas defendiam a língua livre, buscando aproximar a linguagem de suas obras da linguagem oral cotidiana, isto é, da linguagem coloquial e vulgar. A Semana de 22 envolveu diversos artistas, mas as cabeças que lideraram o movimento foram os integrantes do grupo dos Cinco: Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Pinquia, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. É importante destacar, Rodrigo, que não foi um evento tão fácil assim de ser realizado. Os conservadores vaiaram as obras apresentadas durante a Semana de 22, mas como os modernistas eram afrontosos, o artista Ronald de Carvalho recitou o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, que não estava presente, mas mesmo assim mandou sua obra. Então, o poema, ele ridicularizava o movimento parnasiano por ser tão preso às formas, por fazerem sempre as mesmas coisas. Eu vou ler para vocês agora um trechinho do poema para vocês entenderem sobre o que se tratava o poema de Manuel Bandeira. Diz assim: o sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado, vede como primo em comer os hiatos. Então, Manuel Bandeira faz uma crítica direta aos parnasianos. Inclusive, ele cita parnasiano aguado. Ele não quer esconder de quem se trata. E ele compara esse sapo tanoeiro aos parnasianos. Então, o poema, ele trabalha com a ironia a fim de despertar o público leitor para a necessidade de ruptura, de transformação da poesia, de inovação. E toda a ironia e a crítica começa com o fato de que os poetas são representados pelos sapos. Então, os sapos são metáforas para os tipos de poetas, e os parnasianos são representados pelos sapos tanoeiros, como bem Núbia falou. Ao longo do poema são apresentados mais outros tipos. O sapo cururu, por exemplo, representa o poeta modernista. Apesar das vaias, a Semana de 22 foi um divisor de águas para a arte brasileira.
Foi a partir dessa semana de manifestações que surgiram obras fundamentais para o modernismo, como Memórias Sentimentais de João Miramar, do autor Oswald de Andrade, O Ritmo Dissoluto, de Manuel Bandeira, Manifesto Pau-Brasil, também do autor Oswald de Andrade, entre outras obras que deram início à primeira geração do modernismo, que se estendeu até o ano de 1930. Ano esse em que começa a segunda geração com a publicação da obra Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade. Além disso, após a Semana de Arte Moderna de 1922, foram criadas diversas revistas e movimentos com o intuito de continuar propagando os ideais modernistas. Então, como exemplo, nós temos o movimento Pau-Brasil, a Revista de Antropofagia, o Movimento Antropofágico e tantos outros. E celebrando essa vitória, do modernismo, é que terminamos o nosso podcast. Foi um prazer compartilhar com vocês nossos conhecimentos. Beijos e até logo!